Eu tenho a impressão de que a figura do workaholic é relativamente recente. Até um tempo atrás, acontecia, por vezes, de o indivíduo levar trabalho para casa, acontecia, eventualmente também, de ele ter de participar de uma reunião extraordinária na empresa num sábado à tarde. Mas o workaholic é uma figura que tem características bem específicas. Pensaria em três. A primeira delas é um indivíduo que tem uma compulsão desenfreada pelo trabalho. É uma atitude compulsiva, ele não pode evitar. A segunda característica, eu diria que é um indivíduo para quem já se deu, que vive na mais completa confusão entre vida profissional e vida pessoal. Não há mais limite, não há mais separação, não há mais forma de demarcar esses territórios, né? A vida pessoal e a vida profissional se confundem. E, por fim, uma terceira característica, a mim me parece que o workaholic é este indivíduo que acaba vendo o mundo e a si mesmo apenas pela lente do trabalho. Ou seja, tudo para ele, todas as atividades se convertem em obrigação, em tarefa, em dever. Depois de uma longa jornada, ele chega em casa e encontra a esposa e os filhos que demandam a sua atenção, uma demanda legítima, sem dúvida, mas essa demanda é vista como mais uma tarefa a cumprir, mais uma obrigação a realizar, né? Mais um dever. A saúde começa a ficar num estado periclitante, ele é obrigado a ver um médico, é obrigado a fazer um check-up, e todos os exames se convertem em mais uma obrigação, em mais um dever, em mais uma tarefa. É claro que ele precisa cuidar da forma física. As atividades esportivas, enfim, ou aí da academia, metas a serem cumpridas, objetivos a serem atingidos, etc. A aparência é importante no trabalho. Desde a escolha da gravata até a loção pós-barba, tudo isso também se converte num problema, porque tem de compor uma imagem que seja compatível com o meio em que ele atua. A informação. Ler jornal para se dar conta do mundo em que vive? Sim, mas sempre para tornar maior o seu rendimento no trabalho. Aprimoramento pessoal. Aprimoramento pessoal, bem, literatura, música, artes plásticas, desde que tenham em vista uma maior capacitação profissional. Bem, ou seja, a vida se converteu no inferno, né? Porque, no fim das contas, o trabalho se tornou esse vetor, ou se vocês quiserem, o trabalho se tornou esse princípio hegemônico que rege todas as atividades deste indivíduo. A sua própria existência, na verdade, se converte em trabalho. Eu não sei se eu pintei muito bem o quadro, mas, de qualquer forma, a pergunta se impõe para todos nós, não é? O que levaria o indivíduo a se dedicar tão inteiramente ao trabalho, a se entregar de uma maneira tão completa ao trabalho, de forma que a sua própria existência se convertesse em trabalho? De forma que até as outras atividades que ele realiza, na verdade,
passam a ser vistas sob essa ótica, passam a ser encaradas dessa perspectiva. Bem, num primeiríssimo momento, nós poderíamos encontrar uma via de acesso a esse problema, uma via bem filosófica de acesso a esse problema, pensando na própria condição humana. De forma geral, qual é a condição do ser humano? A única certeza de que o homem dispõe é a de que um dia ele desaparecerá. A morte é a única certeza de que nós dispomos. Tanto é que, na filosofia, na história da filosofia, ao longo do tempo, houve quem dissesse que o filosofar nada mais é do que a aprendizagem para a morte. Sócrates, lá no século V a.C. E houve também quem dissesse que é justamente essa consciência de ser um ser para a morte que leva o homem a fazer filosofia. Sartre, no século XX. Como vocês veem, em 2.500 anos de história, a morte é um tema filosófico, ou melhor, se vocês quiserem, a finitude do homem, o fato de o ser humano ser finito. Bem, como suportar a angústia diante desta finitude? E é isso que interessa para nós. Eu queria trazer aqui a nossa cena, para a nossa conversa, um pensador francês do século XVII, que é o Pascal. E o Pascal trabalha com uma ideia bastante interessante, que é a ideia do divertissement, do divertimento. E o que o Pascal vai dizer? Ele vai dizer que todo o sossego dos homens vem do fato, vejam só, vem do fato de eles não conseguirem ficar quietos em repouso nos seus quartos. Exatamente o contrário do que a gente supõe, né? Nós supomos que todo sossego que nós poderíamos ter, que sossego seria se nós pudéssemos ficar em repouso nas nossas casas. O Pascal vai dizer o contrário, vai dizer que todo o sossego do ser humano provém justamente do fato de ele não ficar em repouso no seu quarto. Que os seres humanos amam a agitação e o ruído. E quem pensa que eles são desarrazoados, que eles não têm bom senso quando agem dessa maneira, na verdade se engana completamente. Por quê? Porque o ser humano precisa se ocupar com as mais diversas atividades para se esquecer da sua condição miserável de ser um ser para a morte. Este é o subterfúgio, esses subterfúgios de que eu falava há pouco, não é? Necessários para que o ser humano enfrente a sua própria condição. E Pascal dá um exemplo. Ele diz: o que levaria, então, um indivíduo a correr riscos e perigos para caçar uma lebre que ninguém teria interesse em adquirir no mercado? É justamente para escapar de si mesmo que ele se lança nessa atividade. E a lebre não livra o ser humano do seu sofrimento, mas a caça da lebre o desvia da sua própria condição. A caça da lebre ocupa o ser humano de tal forma que faz com que ele se esqueça da sua condição de ser mortal. E assim o homem passa a vida correndo atrás de nadas, como se fossem esses nadas o seu haver mais precioso. Eu tenho a impressão de que essa figura é marcada pela alienação de si mesmo. Ou seja, o workaholic é um indivíduo que está despossuído da sua própria identidade e, portanto, também dos seus limites, tanto que, como nós dissemos há pouco, a vida profissional e a vida pessoal se confundem, elas se entremeiam, não é?
Então, este indivíduo despossuído da sua própria identidade, despossuído dos seus limites e despossuído dessa identidade não só porque ele não tem mais vida interior. A ideia de vida interior, ela pode ser localizada na história também. Na verdade, é uma ideia muito cara ao movimento romântico do início do século XIX. Então, o workaholic, ele não tem mais vida interior, mesmo porque o interior e o exterior se interpenetram, já que profissional e pessoal estão mesclados. Não é? Bem, mas não é só por essa razão que o workaholic está despossuído da sua identidade. É porque, na verdade, ele se tornou um outro para si mesmo. E é nesse sentido que eu estou usando a palavra alienação. Ele se alienou de si mesmo, ou seja, ele se tornou um alheio a si mesmo, estrangeiro a si mesmo, ele se tornou um outro. Ele não se reconhece mais como é e se imagina um outro. E quem é este outro? Este outro é o cumpridor de tarefas, aquele que procura atingir metas, objetivos, aquele que se entrega a uma atividade permanente. Assim, o workaholic ele está inteiramente possuído pelo trabalho e, com isso, ele perde a autonomia. Ele é uma figura, nós podemos dizer isso, da heteronomia. Isso significa que não é ele que dirige mais a sua própria vida, ele não tem mais a sua vida nas mãos. Quem dirige a sua própria vida são forças exteriores a ele. Enfim, o comando vem de fora. Por isso, uma figura da heteronomia. A norma ela vem de fora, não é uma norma que ele mesmo se impõe. Uma figura da heteronomia, portanto, é alguém muito mais... Trata-se de alguém que é muito mais controlado do que de alguém que controla. Não controla, por exemplo, o tempo. Nós podemos pensar nisso. Né? Nós nos perguntamos, não sei se isso acontece com vocês, comigo com muita frequência, o que eu fiz no meu dia? E mesmo passando em revista, às 12, 15 horas, né, desde que a gente entra em contato com o mundo, quando acorda, é difícil enumerar a quantidade de pequenas tarefas, não é? Das coisas miúdas que nos invadem. Nós somos invadidos por uma quantidade, eu diria, cada vez maior até, dessas coisas miúdas. De sorte que não temos mais o controle do nosso próprio tempo. Há uma quantidade enorme de solicitações que temos de atender permanentemente. Permanentemente. Né? Eu tenho a impressão de que isso tem a ver com o próprio ritmo que vem sendo impresso à nossa vida cotidiana de uns tempos para cá. E isto é generalizado, é geral. Tudo se passa como se uma determinada mentalidade estivesse imperando na nossa sociedade. E uma mentalidade, ou se vocês quiserem, uma ideologia, entre aspas, aí, que é esta, a inteira devoção, a mais completa devoção ao trabalho. E agora nós nos perguntamos, mas sempre foi assim? Hoje nós estamos absolutamente convencidos, eu acredito que estejamos todos aqui, todos nós, extremamente, inteiramente convencidos de que o trabalho dignifica o homem. Na nossa sociedade estamos convencidos de que o trabalho dignifica o homem, ou seja, o trabalho é um valor positivo. Não é? Tanto que, enfim, acontece, pessoas que eu conheço que acabam por serem demitidas de uma empresa, enfim, pessoas aí na faixa de 50 anos e que já têm uma poupança tal que poderiam parar de trabalhar, mas não, elas querem voltar imediatamente ao trabalho porque elas vão se sentir inúteis, elas vão achar que a vida delas perdeu sentido, etc. Ou seja, estamos todos absolutamente imbuídos, mesmo que não precisássemos trabalhar, nós queremos trabalhar. Todos nós queremos, certo? Trabalhar.
Bem, estamos imbuídos desta mentalidade, não é? desta mentalidade de que, ao fim, desta convicção, temos essa convicção de que o trabalho é um valor positivo na nossa sociedade. E, na verdade, depois de séculos de adestramento, fomos adestrados, muito bem adestrados, nós sequer podemos imaginar uma vida sem trabalho. O trabalho se converteu, como eu disse há pouco, num princípio hegemônico que domina não só a esfera da economia, mas domina todas as esferas da vida humana. Domina a existência social, domina o cotidiano, domina a vida privada. O imperialismo do trabalho se faz sentir, inclusive, na nossa linguagem do dia a dia. Vamos pensar juntos. Por exemplo, vejam só, trabalho de parto. Trabalho de parto, quando se trata de dar à luz a um novo ser. É preciso trabalhar a relação. Quando há algum conflito amoroso nas relações amorosas, não é? Os pais têm de se dedicar a um trabalho de educação dos filhos, quando se trata simplesmente de criar as crianças. Né? Bom, existe até, né, para quem faz, enfim, análise, como eu, inclusive, já fiz, bom, a ideia do trabalho de sonho. Né? Nós não simplesmente sonhamos, mas nós fazemos um trabalho de sonho que vai depois resultar num trabalho terapêutico. E, por fim, a lista é imensa, mas para trazer mais um trabalho, o trabalho voluntário. O trabalho voluntário é algo estranhíssimo, porque, em princípio, a ideia de trabalho é sempre a ideia de um trabalho assalariado, ou seja, em termos mais marxistas, você vende a sua força de trabalho mediante um salário, você tem uma recompensa, uma paga pela força de trabalho que você coloca à disposição de outrem, né? Agora, um trabalho voluntário é realmente um conceito equívoco, eu diria. Por volta de 1865, por aí, 1860, 1865, o governo inglês baixou uma lei proibindo que a jornada de trabalho tivesse mais de 10 horas diárias. Porque até então era a prática corrente que a jornada de trabalho tivesse 12, 15 horas. A automação e a mecanização, na verdade, tornam o trabalho cada vez mais desnecessário nesse sentido. Cada vez será preciso trabalhar menos. Né? Um número cada vez menor de horas pode bastar para gerar os produtos de que o ser humano precisa para viver. De quando data essa ideia? Desde quando o trabalho se converteu em valor central da sociedade humana? Vamos recuar um pouco no tempo. É uma longa história, mas eu vou ser breve. Vamos recuar um pouco no tempo, vamos recuar muito no tempo. Vamos à Bíblia. Vamos à Bíblia e vamos nos lembrar um tanto do Velho Testamento. Uma
das primeiras cenas do Velho Testamento é a expulsão de Adão e Eva do paraíso, certo? Bem, Adão e Eva se atreveram a querer conhecer, a comer do fruto da árvore do conhecimento e tiveram como consequência a sua expulsão do paraíso. No paraíso, Adão e Eva gozavam de um ócio feliz. Expulsos do paraíso, foi um ócio feliz justamente porque a providência tudo lhes dava, tudo lhes proporcionava, já que era a providência, né? Deus, enquanto providência, tudo lhes proporcionava. Muito bem. Mas, expulsos do paraíso, eles serão obrigados a providenciar, eles mesmos, o seu próprio sustento. Ou seja, eles terão de trabalhar. E o trabalho aparece aí como uma degradação da condição humana. Então, enquanto degradação que na tradição judaico-cristã se vê o trabalho. Vamos trazer aqui, puxar um outro fio. Vamos pensar agora na civilização greco-romana. Tanto na Grécia quanto em Roma, era vedado aos homens livres o trabalho. Era proibido que os homens livres trabalhassem. Os homens livres, para terem uma vida livre, portanto, e feliz, eles julgavam como um valor absolutamente indispensável o ócio. Eles precisavam do ócio para se dedicarem a aprimorar as suas qualidades do espírito, enfim, para se dedicarem à filosofia, à literatura, às artes, e também para se capacitarem fisicamente, se dedicarem ao atletismo, à dança, à ginástica, etc. Em Roma, muito parecido. É bem verdade, vocês dirão, bom, mas na Grécia e em Roma, na civilização greco-romana, nós vamos estar diante de sociedades em que havia escravidão, né? Porque eram os homens não livres, os chamados bárbaros, que se ocupavam, portanto, da labuta, que se entregavam ao trabalho. É fato, é fato. Mas também é fato que pensadores e filósofos da antiguidade greco-romana, em particular da Grécia, já pensavam, e aqui eu vou trazer um deles, que é o Aristóteles, do século IV a.C. Aristóteles já dizia, quando as rocas puderem ser aprimoradas a tal ponto, puderem ser muitíssimo aprimoradas, não será mais necessário o dispêndio de trabalho por parte das fiandeiras. Ou seja, já Aristóteles, lá no século IV a.C., pensava que, com a mecanização e a automação, a carga de trabalho poderia ser reduzida. Nós vamos voltar a esse ponto um pouquinho mais adiante. Mas eu gostaria de puxar um terceiro fio. Nós falamos da religião, da tradição judaico-cristã, nós falamos da civilização greco-romana, e agora eu queria falar da etimologia. Vocês sabem de onde vem a palavra trabalho? A palavra trabalho vem de um termo latino, o tripalium. E tripalium era um instrumento de tortura. Era um instrumento de tortura, na verdade, se tratava de uma... É pavorosa a tortura, eu nem sei se conto para vocês, é realmente pavorosa. Mas era um instrumento de tortura, ou seja, se tratava de tortura usado para empalar os escravos rebeldes. E o que era essa empalação? Era espetar o escravo rebelde pelo ânus com uma estaca e deixá-lo morrer.
Então, trabalho, tripalium. Difícil a gente associar o trabalho a alguma coisa positiva depois disso tudo, né? Bem, mas mais um passo ainda, labor. Labor. Né? Labor vem também de um termo latino, e labor tem a ver com fadiga, cansaço, peso. Certo? Etimologia, história e religião. Daí se conclui que houve um tempo em que o trabalho não era um valor positivo. Mais uma pergunta, então. Em que momento e em que lugar o trabalho passou a ser considerado um valor positivo? Este é um fato extremamente recente. Claro, se nós pensarmos numa dimensão macrotemporal, né? Aqui nós trouxemos ideias de 2.500 anos, bem, é um fato extremamente recente se nos reportarmos a 200 anos atrás. Então, o trabalho passa a ser um valor positivo, na verdade, aí no século XVIII. Nós estamos em plena modernidade. Nós todos sabemos a modernidade se inicia lá pelo século XVI, com a Revolução Comercial, né? Antes da modernidade, na Idade Média, nós vamos encontrar diferentes segmentos sociais, nós vamos encontrar os senhores feudais, os vassalos, os servos. Bom, com a Revolução Comercial, a descoberta dos novos continentes, o comércio para as Índias, as rotas de comércio para as Índias, o aumento no volume do comércio das especiarias, enfim, tudo isso, não é? Apenas refrescando aqui as nossas memórias. Com tudo isso, começam a surgir outros segmentos sociais, a burguesia comercial, enfim, emergente, os artesãos. Em alguns países, a servidão ainda permanece, há uma aristocracia decadente. Bem, e no século XVIII, no fim do século XVIII, por aí, século XIX, então nós temos um outro momento decisivo na modernidade, que é a Revolução Industrial, e por fim aparece a classe trabalhadora. E com a classe trabalhadora aparece o direito ao trabalho. Na Revolução Francesa, com a Revolução Francesa e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, por essa época surge então a ideia, mais esse direito, que é o direito ao trabalho. Em meados do século XIX, na verdade, o trabalho passa a ser o valor central da sociedade e a produção deixa de se preocupar unicamente com a elaboração de bens necessários para a sobrevivência, para atender às necessidades vitais. A produção passa a ser o alvo central da própria sociedade. E assim, a produção, em vez de limitar-se a atender, a satisfazer as necessidades materiais, passa agora a evidenciar as potencialidades. E nesse momento, meados do século XIX, também ocorre uma grande mudança no que diz respeito ao próprio conceito de cultura e à própria concepção de educação. A cultura deixa de ter a ver com o cultivo do próprio espírito, com o aprimoramento pessoal. A cultura passa cada vez mais a contribuir, digamos, para a capacitação profissional e, de igual forma, a educação. A educação perde de vista como ideal ou como objetivo, perde cada vez mais de vista. É evidente que tudo isso é um processo, não é um processo, enfim, que se dá ao longo de dezenas e dezenas de anos, né? Enfim, a educação perde de vista o seu propósito de formação e se torna também capacitação, no sentido de que se trata de capacitar o indivíduo para rapidamente ganhar dinheiro e ganhar o máximo, cada vez mais, dinheiro, né? Essa crítica, inclusive, à cultura e à educação, nós vamos encontrar já lá num filósofo dessa época, da segunda metade do século XIX, que é o próprio Nietzsche.
Nietzsche vai justamente presenciar, na sua época, essas transformações socioeconômicas que estão ocorrendo ali na Alemanha e que estão provocando também essas mudanças conceituais no que diz respeito à ideia de cultura e à ideia de educação. Mas também, já nessa época, no século XIX, nós vamos encontrar alguns fatos curiosos. Eu queria trazer aqui para vocês um deles. Por volta de 1865, por aí, 1860, 1865, o governo inglês baixou uma lei proibindo que a jornada de trabalho tivesse mais de 10 horas diárias. Porque até então era a prática corrente que a jornada de trabalho tivesse 12, 15 horas. Então, houve por parte do governo inglês essa tentativa de reduzir essa lei, estabelecendo esta redução de 2 horas diárias na jornada de trabalho. E entre 1865, época em que a lei foi baixada, e 1875, nesses 10 anos, curiosamente, a produção industrial inglesa, sem que houvesse uma oscilação muito grande no que diz respeito ao número de pessoas empregadas, não é? A produção industrial inglesa, nesses 10 anos, aumentou de quase 1/3. Que situação paradoxal, não é? O número de horas de trabalho diminuiu e a produção industrial aumentou. Há um aumento da produção e um decréscimo das horas de trabalho. Bem, e na verdade aqui nós retomamos aquela ideia do velho Aristóteles. Não é? Parece que com a mecanização e a automação, o trabalho vai se fazendo cada vez mais desnecessário. Tanto é que talvez vocês estejam lembrados desse fato histórico. É justamente no século XIX, não é? As revoltas populares que ocorrem no século XIX são revoltas contra as máquinas. Não é? Enfim, querem destruir as máquinas porque as máquinas vão lhes tirar o trabalho. Então, há esta ideia de que, enfim, parece ser um fato, de que a automação e a mecanização, na verdade, tornam o trabalho cada vez mais desnecessário nesse sentido. Cada vez será preciso trabalhar menos. Né? Um número cada vez menor de horas pode bastar para gerar os produtos de que o ser humano precisa para viver. Um número cada vez menor de horas pode ser suficiente justamente para atender às necessidades vitais da sociedade. Assim como há uma compulsão, é compulsivo, nós somos levados a nos atirar ao trabalho, a outra face da mesma moeda é que nós somos levados a nos atirarmos também no consumo. No fim das contas, nós perdemos a chance de viver numa sociedade da abundância, em que trabalharíamos todos muito menos, e todos poderíamos trabalhar, na verdade, para nos embrenharmos na sociedade administrada. Por que razão surge justamente neste momento a figura do workaholic? É que a nossa sociedade, de uma maneira geral,
ao invés de caminhar para uma sociedade da abundância, na verdade, caminhou numa outra direção. Caminhou para a chamada sociedade administrada, e eu diria que agora, bem mais recentemente, nós estamos caminhando para a sociedade de serviços. Vamos por partes. No século XX, nós vamos nos defrontar com algumas crises de superprodução. E o que se faz? Se reduz a produção? Não. Se busca novos mercados. É nesse sentido, inclusive, não é, que há novos impulsos colonizadores. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, enfim, são conflitos que ocorrem por causa da repartição do bolo, não é? A repartição desses novos mercados. Dado o excesso de trabalho, portanto, há um excesso de trabalho, dado o excesso de trabalho, o problema agora, ao invés de ser equacionado naquele outro sentido que nós falávamos, bom, então vamos reduzir o trabalho? Não, vamos manter o excesso de trabalho e vamos atrás de novos consumidores. Vamos ampliar, vamos descobrir novos consumidores, mas ainda vamos criar novas necessidades e novos desejos. E aí nos aproximamos, no meu entender, justamente do momento em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num momento em que está havendo uma criação de novas necessidades, de novos desejos. Essa sociedade de consumo, que é a nossa, ela se organiza de tal maneira que nós, por mais que busquemos satisfazer essas nossas necessidades e esses nossos desejos, ficamos sempre com a impressão de um profundo vazio, de uma enorme insatisfação. Assim como há uma compulsão, é compulsivo, nós somos levados a nos atirar ao trabalho, a outra face da mesma moeda é que nós somos levados a nos atirarmos também no consumo. O consumo e o trabalho, na verdade, são as duas faces dessa mesma moeda. E o que é este consumo? O que é? É o consumo do próprio lazer. É aquilo que nós dizíamos no início dessa nossa conversa. Então, o indivíduo tem longas e longas jornadas de trabalho para, enfim, descansar. Duvidoso. Para, enfim, ser captado pela indústria cultural. Ele tem de ir aos concertos, às peças de teatro, ao cinema, ele tem de se informar, ele tem de ler o livro que acabou de ser publicado. Ele precisa, não tem jeito. Não é? Bem, pela indústria cultural, pela indústria do turismo, férias, não, claro, enfim, eu vou pegar um pacote, eu vou para o Nordeste, vou sei lá para onde, enfim, está tudo à mão, não é? Ele vai se informar a respeito, etc. Enfim, as mais diferentes empresas estarão ali imediatamente oferecendo serviços, oferecendo soluções para as suas férias, assim como oferecem cotidianamente soluções para o seu lazer, receitas, né? Bem, a indústria da moda, igualmente, né? Então nós temos de estar de acordo com nos vestirmos, nos comportarmos, agirmos conforme o nosso meio, conforme o meio que nos cerca, etc. Né? Enfim, então indústria cultural, indústria do turismo, indústria do lazer, indústria da moda e daí por diante. Ou seja, no fim das contas, nós perdemos a chance de viver numa sociedade da abundância, em que trabalharíamos todos muito menos, e todos poderíamos trabalhar, na verdade, para nos embrenharmos na sociedade administrada. Porque as nossas vidas são inteiramente administradas. E eu diria que agora nós já estamos caminhando para o que alguns chamam de sociedade de serviços. Essa é uma discussão que tem ocorrido nos países chamados pós-industriais, né? Os países industriais e pós-industriais. A ideia é que a produção
ela vai requerer, sem dúvida, um número menor de horas de trabalho, ou a produção ela será deslocada para os países periféricos, ou seja, uma sociedade de serviços é uma sociedade em que, e aqui a coisa se agrava, em que cada indivíduo, ele se coloca inteiramente a serviço do outro indivíduo sem a mediação de qualquer produto, ele presta o serviço. Então, os serviços os mais diferentes possíveis. Aqui entre nós, nos últimos tempos, apareceram dois, para eu dar dois exemplos. O dog walker, né? Os passeadores de cachorro, certo? Então, na verdade, é muito curioso. Eu tenho um cachorro e eu tenho uma relação com o meu cachorro de tal ordem que eu dispenso inteiramente qualquer prestador de serviço nesse sentido. Enfim, não faz para mim qualquer sentido justamente interpor um serviço. É uma relação que se dá ali diretamente entre o meu cachorro e eu mesma, não é? Ou então o personal trainer também é uma prestação de serviço. Parece que nós estamos cada vez menos capacitados, não é, a gerirmos as nossas próprias vidas, de sorte que nós nos vemos obrigados, não é, a recorrermos, portanto, a essas prestações de serviços. De qualquer maneira, mesmo com todas essas transformações de que eu falava, o trabalho permanece sendo um valor. E aqui nós voltamos à figura do workaholic, enfim, não é? Enfim, voltamos a ele. Não é? Talvez vocês pensassem que eu tivesse me esquecido do tema de hoje. Não, são apenas alguns pontos que eu queria levantar com vocês, de forma que a gente possa conversar depois mais tranquilamente, justamente sobre essa figura. Bem, o workaholic, no fim das contas, ele está inteiramente imbuído do espírito da época. Né? E será que poderia ser de outro modo? Bem, eu queria trazer aqui duas ou três personagens, numa outra direção. Né? Vamos tentar respirar um pouco depois de todo esse quadro. Né? Então, eu gostaria de começar por trazer a esta cena a figura de Paul Lafargue. Paul Lafargue era genro do Marx. E ele escreveu um panfleto revolucionário, publicado em 1880, intitulado O Direito à Preguiça. O título do livro do Paul Lafargue. E qual é a ideia central desse livro? A ideia central é que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foram direitos esses promulgados quando da Revolução Francesa, na verdade, nada mais eram esses direitos do que os direitos da exploração capitalista. E o direito ao trabalho não passava de direito à miséria. Portanto, Paul Lafargue entendia que o devotamento inteiro ao trabalho ocasionava o esgotamento das forças vitais do indivíduo. E por isso mesmo, o Paul Lafargue vai contrapor ao que ele chama de religião do trabalho, o direito à preguiça. Vejam bem, não se trata do direito ao ócio, nem do direito ao lazer, mas do direito à preguiça. Por quê? Porque se há uma religião do trabalho, nada melhor do que contrapor a ela um vício, a preguiça. Aliás, se diz que a preguiça é a mãe de todos os vícios, não é mesmo? Bem, então o Lafargue dizia que, em vez de ter um efeito liberador, o trabalho tinha um efeito restritivo. O trabalho visava a atar as mãos, as mentes e os corações dos trabalhadores. Portanto, era um equívoco da classe trabalhadora reivindicar o direito de trabalhar. Nessa mesma direção, eu quero trazer uma outra figura aqui, na verdade, um pequeno texto, publicado bem mais recentemente,
enfim, mais de 100 anos depois, o Direito à Preguiça é de 1880 e esse texto é de 1990, por aí, 90 e pouco, que se chama Manifesto contra o Trabalho. Manifesto contra o Trabalho, que é um texto de um grupo de intelectuais alemães chamado Crises. Talvez um desses intelectuais, um deles, seja conhecido de nós, o Robert Kurz, porque ele escreve, os artigos dele aparecem regularmente num suplemento cultural de domingo aí de um dos nossos jornais. Enquanto houver homens, eles construirão casas, produzirão vestimentas, alimentos, tanto quanto outras coisas. Criarão filhos, escreverão livros, discutirão, cultivarão hortas, farão música. Isto é banal e se entende por si mesmo. O que não é óbvio é que a atividade humana em si, o puro dispêndio de força de trabalho, sem levar em consideração qualquer conteúdo e independente das necessidades e da vontade dos envolvidos, torne-se um princípio abstrato que domina as relações sociais. Então, qual a ideia central deste manifesto contra o trabalho? A ideia central é essa, que a quantidade de riqueza produzida nas sociedades industriais e pós-industriais já é suficiente para atender às necessidades vitais de todos os seus integrantes. E que a produção de mercadorias, tal como vem sendo feita até hoje, nesses 2 últimos séculos, não trouxe, de forma alguma, uma vida minimamente decente, minimamente aceitável para a maioria da população. Isso porque, do jeito que as coisas estão, por um lado, nós temos indivíduos que adoecem física e psiquicamente por excesso de trabalho, e, de outro lado, nós temos indivíduos que sobrevivem graças aos lixões. Então, um descompasso completo e nenhuma existência aceitável, minimamente aceitável, nem de um lado, nem do outro. Além disso, isso para não falar no que o grupo Crises, no que eles chamam de trabalho morto. Eles dizem mais ou menos o seguinte: do jeito que está organizada a nossa sociedade, há uma quantidade enorme de trabalho morto. Ou seja, por exemplo, os profissionais da área aqui presentes que me perdoem, não é nenhum ataque pessoal, mas, por exemplo, se trabalho e consumo não fossem as duas faces da mesma moeda, não seria necessário, por exemplo, se nós pudéssemos reduzir o trabalho, reduzir a produção de riqueza e, portanto, caminhar na direção da sociedade de abundância e não na direção da sociedade administrada e da sociedade de serviços, então seria totalmente desnecessária a publicidade, o marketing, seria desnecessário, em certa medida, enfim, o fisco e coisas dessa ordem. Utopia? O grupo Crises responde: bom, talvez sim, mas o que importa para nós, dizem eles, nesse manifesto contra o trabalho, é a força negativa dessa posição. É a força negativa, a força crítica da situação em que nós estamos, em que nós nos encontramos. Então, se o workaholic, de alguma maneira, é produto e vítima da situação atual, e, portanto, impotente para transformá-la, talvez nós pensemos que há uma impotência generalizada nesse sentido e que não temos condições de fazer absolutamente nada. Uma coisa é certa, no meu entender, não basta reivindicar um número menor de horas de trabalho, não basta reivindicar mais tempo livre e não basta sequer reivindicar mais lazer. Por que não? Porque, enfim, como já vimos, o trabalho e o lazer fazem parte dessa mesma lógica. E aqui, se nós pensarmos um pouco, nós estamos vivendo num momento em que essas dualidades
elas estão desaparecendo. Nós dissemos lá no início que, na verdade, vida profissional e vida pessoal já se acham entremeadas, elas se interpenetram. De igual forma, trabalho e lazer, uma vez que o lazer se converte ele mesmo em obrigação, em dever, em tarefa. Trabalho e lazer. Trabalho e lazer não são dois termos distintos, antagônicos, diferentes um do outro. Na verdade, eles fazem parte da mesma lógica. Não é? Outro dia eu lia sobre a ideia do sabático, né? Que vem de um termo Shabbat, se não me engano, que quer dizer repouso. É uma ideia que está sendo, enfim, introduzida nas empresas. Parece que os executivos eles precisam de um período sabático, né? Para eles se desligarem da empresa, sim, e trazerem imediatamente novas ideias para a empresa, de forma a aumentar, não é, o rendimento do próprio trabalho lá dentro. Tá. Outras coisas que a gente lê na imprensa com muita frequência, por exemplo, algumas empresas que permitem aos funcionários, não é, que levem para o ambiente de trabalho os seus cachorros. Vocês chegaram a ler a respeito, eu leio muito sobre cachorros, que permitem levarem para o ambiente de trabalho os seus cachorros para eles terem uma relação mais afetiva, se sentirem mais aconchegados ali e, portanto, produzirem mais, evidentemente, renderem mais. Não é? São feitas permanentemente pesquisas sobre rendimento. Então, ou seja, os sentimentos, os afetos, eles também estão sendo colocados a serviço deste melhor rendimento, né? Eu trouxe aqui o Robert Kurtz. O Robert Kurtz, há um tempo atrás, já faz algum tempo, publicou um artigo em que ele discutiu um pouco a ideia do QE, não é? Do coeficiente emocional. Também é algo de que se fala um tanto. Então, toda aquela separação de gêneros, masculino e feminino, tem basculado nos últimos tempos, porque se descobriu que os executivos eles também têm sentimentos, não é? E que é importante trabalhar o lado emocional dos executivos para que eles possam, evidentemente, render mais. Portanto, vida privada, sentimentos, emoções, tudo colocado a serviço do rendimento no trabalho. E eu diria, uma das ciladas, pelo menos eu vejo enquanto tal, é o tal do home office. Então, você vai trabalhar em casa, no aconchego do seu lar, com os seus entes queridos, etc. Na verdade, é claro que precisa um pouquinho de disciplina para separar a vida profissional e a vida pessoal. Na verdade, você está colocando toda a sua existência a serviço do trabalho. O que fazer, então? Bom, não sei, não tenho a menor ideia do que fazer, mas eu gostaria de deixar aqui, discutir aqui com vocês, não é? Enfim, propor, talvez, não sei, uma ideia, não é? Tentar romper o monopólio de interpretação do mundo pelo campo do trabalho. Tentar olhar o mundo de uma outra maneira, por um outro viés, não é? E proceder a alguns curtos-circuitos, a algumas ações pontuais. Por exemplo, redescobrir a lentidão. Ou então, redescobrir a atenção plena na realização de uma única tarefa. Fazemos 1000 coisas sempre ao mesmo tempo, né? Temos sempre 1000 coisas, né? E, por fim, uma ideia que me é cara, a ideia da preguiça como uma atitude de resistência. A preguiça como uma atitude mental mesmo, uma atitude mental de resistência. Não o lazer, hein? Já falamos sobre isso. Não o lazer, nem o ócio, a preguiça. Vamos nos lembrar do Macunaíma, não é? Que ao nascer, ai, que preguiça. Mas eu queria aqui, enfim, ao trazer esses pontos todos, eu queria terminar com o último, mais otimista, que é este. A própria palavra workaholic,
Essa palavra como alcoholic, né, tem a ver com dependência. O alcoólatra tem uma dependência física e psíquica da bebida. O workaholic tem uma dependência, sei lá se física e psíquica, mas, enfim, talvez emocional, psicológica, não sei bem, mas ele depende, não é, do trabalho. Sua vida se organiza em termos de trabalho. Muito bem. O álcool é um vício. O trabalho, como nós vimos, é valorado sempre de uma forma muito positiva. A partir do momento em que aparece a figura do workaholic, e que pode ser aproximada, evidentemente, a própria palavra, né, do outro termo, alcoholic, em que medida o trabalho já não está sendo apresentado, ele também, como um vício.